Olá, o Fator Político BR hoje entrevista ao deputado federal José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Obrigada pela sua presença hoje aqui conosco no Fator Político BR, deputado. E a gente já começa falando sobre a retomada dos trabalhos aqui no Congresso Nacional após esse recesso parlamentar. Qual é a expectativa? Quais são as principais pautas que devem ser discutidas neste semestre? Então, satisfação falar com vocês. Nós temos agora um semestre difícil. Nós temos pautas aqui no Congresso. Nós estamos com um governo que ele tem uma visão, a nosso ver, bastante equivocada a respeito de Brasil, das suas realidades. E o Congresso, obviamente, tem que fazer frente às necessidades e os anseios da população brasileira. E cada deputado é, obviamente, representando seus estados, que com as políticas do governo atual, o Brasil está, tanto seus municípios quanto seus estados, sendo bastante prejudicado. E por que isso? Reforma tributária, acredito que seja um assunto. Sim, também. Agora, a nossa preocupação é que o governo federal, ele está, vamos dizer assim, ele usurpa as prerrogativas dos entes federativos em todos os projetos que aparecem aqui. A reforma tributária é um, a questão ambiental é outra. Então ele vai tirando dos municípios, dos estados, porque a lei federal ela teria que fazer normas gerais e as coisas, vamos dizer, as filigranas, as outras, as coisas locais, específicas, aí sim os estados e os municípios tocariam. Mas o que a gente sente é que esse governo está querendo preencher todos os espaços de poder e concentrar na sua mão. E aí você citou a reforma tributária, é um caso em que ela pega, tira a autonomia dos municípios, dos estados e centraliza tudo aqui em Brasília. Inclusive criou um comitê que tem muita gente querendo dourar a pílula, falando que esse comitê federativo, que esse conselho federativo que vai gerir essas questões tributárias é nada mais que um órgão burocrático e tal. Lê do engano. Por isso a nossa grande preocupação, é por isso que eu digo que é um semestre difícil, porque essa reforma agora está lá no Senado e nós não tivemos tempo de discutir ela aqui na Câmara. Espero que o Senado possa fazer essa discussão lá, porque o que a gente precisa fazer, primeiro, é limpar todas essas coisas que passaram pelo filtro da Câmara nessa reforma tributária. Isso é um ponto. E aí nós temos licenciamento ambiental, nós temos marco temporal, nós temos reforma administrativa que tá para ser feita. Eu nunca vi você fazer uma reforma tributária antes da reforma administrativa. Você falar o quanto você quer arrecadar antes de você definir o tamanho do Estado e que tipo de serviço você vai prestar. Então, os desafios todos nesse semestre, principalmente no caso da reforma tributária, não ter esse projeto só o condão arrecadador, só o condão de satisfazer os, vamos dizer assim, os anseios dos entes federativos, mas de que essa reforma seja, acima de tudo, uma reforma que beneficie quem trabalha, quem contribui e que, logicamente, quer pagar menos. Agora, o senhor falou a respeito do marco temporal. Eu quero aproveitar para saber em que pé está, porque o texto foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Mas a gente lembra que havia também um processo ajuizado por alguns partidos, tentando judicializar o caso na questão da demarcação de terras indígenas, para que essas demarcações continuem acontecendo mesmo após a data da Constituinte em 88. O que falta, né? E qual que é a situação desse projeto? Isso pode acabar com esse tipo de judicialização? Então, um dos grandes, eu diria, um dos grandes flagelos que assola o povo brasileiro ultimamente é a insegurança jurídica. Se nós tivéssemos, a exemplo de outros países, em que decisões da corte você pode confiar que elas serão cumpridas e ficarão por ali numa decisão perene, a menos que o legislador defina diferente, mas o STF já tinha pacificado esse entendimento em relação à questão do marco temporal. Pois bem, entraram novamente com essa discussão e
pelo que a gente nota, a corte está custeando o alambrado para acabar com o marco temporal. E para quem está nos assistindo, gente, o marco temporal foi definido pela Constituição de 88, e num país em que a Constituição de 88 que a Constituição é cumprida, deveria ser, né, ponto pacífico. Mas, enfim, ficou definido que as terras em que já estavam morando os indígenas, terras que até aquele momento já estavam ocupadas pelos indígenas, pronto, ficariam definidas como terras indígenas e pronto. Que dali para frente não teria mais essa história de demarcação. Achou um osso de galinha ali que alguém disse que essa galinha era do índio. Então, ali passou a ser uma terra indígena. Achou não sei o que lá, uma botija que era uma urna funerária, então aquilo ali passa a ser tudo terra indígena. Ora, o Brasil todo era terra indígena. Não pode você ficar pensando os estados periféricos com menos densidade política, representação política, como Roraima, Mato Grosso, Rondônia, Pará, e aí você vai demarcando ad eterno, ad infinitum a questão das propriedades. Até hoje, por exemplo, Mato Grosso, essa Joênia Apchana, que está na FUNAI, ela acabou de soltar não sei o que, procedimento decisório número 80, seja lá o que signifique isso. Ela soltou isso para demarcar mais 360 mil hectares em Mato Grosso, para anexar uma reserva que já é de 9 milhões de hectares. 9 milhões de hectares é o tamanho da reserva que tem lá. E ela quer, por questões de viés ideológico, porque o Raoni, todo mundo sabe aí quem é Raoni, quer anexar 362 hectares. Não tem uma aldeia lá, não tem um indígena, vai extinguir, vai acabar com 201 fazendas. E a troco de quê? Então, esse marco temporal é muito importante, gente, para a segurança jurídica. Porque esses fazendeiros que estão lá compraram suas terras legalmente, tem escritura, algumas o Estado foi quem passou. E aí você, de repente, chega e diz para esses fazendeiros, ou os filhos, ou os netos que já estão lá, e fala, não, aqui não é mais de vocês, nós estamos confiscando tudo, e aqui vai passar a ser terra indígena. Então, essa insegurança é que está nos preocupando muito. E aí, por isso, nós votamos aqui na Câmara dos Deputados o projeto do marco temporal, que agora está no Senado, sob a relatoria, inclusive, se eu não me engano, não, com certeza, da senadora Soraya Tronic, e espero que o ministro, ou que o presidente do Senado possa pautar muito em breve isso aí, porque diz a respeito não do interesse do Mato Grosso só, mas do Brasil, que fica sofrendo com essa insegurança. Você não tem hoje, devido a esse raciocínio, você não sabe hoje se você é dono da sua terra ou não. Você pode investir ou não. Exato. Né? Deputado, a justificativa, porque isso é uma pauta ideológica também, eles justificam que demarcando como terras indígenas, isso vai garantir a preservação daquela área. Mas o senhor que é de Mato Grosso, o senhor sabe, né? Existem outros interesses por trás disso. Olha, o Brasil está assolado, tomado por ONGs, e não estou condenando todas as ONGs, inclusive nós estamos tendo uma CPI das ONGs aqui. E essas ONGs, nós precisamos discutir e falar sobre quais interesses elas trabalham, né? A interesse de quem? Do Brasil não é. Nós temos no mundo inteiro uma nova realidade no setor de commodities, que é o fato do Brasil ter nas últimas 2 décadas, o Brasil saiu lá o Brasil saiu de importador de alimentos para um dos maiores exportadores de alimentos. Nós dominamos a tecnologia, o conhecimento para a produção de alimentos e hoje o Brasil está entre os principais players. Óbvio que isso traz uma inquietação muito forte dos nossos concorrentes. E como atacar o Brasil? Bom, como concorrer com o Brasil? Aqui nós temos, os nossos produtores conseguiram a proeza de fazer às vezes até 4 safras por ano.
no meio ainda plantando gado, ou plantando gado, ainda criando gado. Então, o sujeito planta soja, milho, depois coloca o gado, depois o algodão. Então, o nosso agronegócio acaba sendo extremamente competitivo, apesar da nossa logística, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar do governo atrapalhar muito. Os outros países, o que acontece? A agricultura, o agronegócio, ele recebe subsídio na maioria deles. É dinheiro que o governo paga para o cara produzir. E mais, ainda faz estripulias para poder vender o produto baixo para tentar gerar divisas. O que ocorre? O Brasil, como é que você vai impedir esse gigante de crescer? Nós temos um clima propício, nós temos terras que parecem são chapadões que igual uma mesa, quer dizer, toda a facilidade para produzir. Então, vamos atrapalhar ele. De que jeito? Bom, com pautas indígenas, pautas ambientais e por aí vai. E aí cria-se narrativas tão fortes a ponto de consumidores na Europa não querer comprar produto que venha do Brasil, porque dizem é do desmatamento da Amazônia. Uma narrativa mentirosa. Mais de 60% da Amazônia brasileira tá igualzinho Cabral achou aqui há 500 anos. Eu pergunto, há 500 anos, como era os Estados Unidos? Bom, era igualzinho o Brasil, só mato, né? Pois é, o que tem lá agora? Você voa por cima dos Estados Unidos, não tem um pé de árvore. Ninguém exige que o produtor lá deixe 20, 40, 60% da sua área sem produção. Aqui sim. Aqui no bioma amazônico, e aí eles esticaram esse bioma amazônico, por exemplo, Mato Grosso, metade de Mato Grosso diz que é Amazonas. Bem, aí você não pode plantar, você só pode plantar em 20%. Quem abre um restaurante em qualquer lugar do mundo e de 100 mesas ele só vende jantar para 10 mesas, ou para 20 mesas, para questão ambiental? Ninguém. Pois é, aí nós temos matas ciliares nos rios, nós temos parques ambientais, nós temos reserva legal, que é isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente, mas é o pária. E aí quem ajuda a fazer isso? O atual governo. O atual governo cria essa narrativa, tem uma ministra religiosa messiânica. Quando eu digo religiosa, dessa causa, parece uma seita a coisa dela. Então, eu não sei se ela está de má fé ou se ela é só uma inocente útil na mão dos sabidos que criam essa narrativa, pagam em dólares para as ONGs. Tem um tal de fundo amazônico. O que esses caras fazem? Eles estão fazendo de tudo para que o Brasil não produza. Essa que é a grande questão. E aí, boa parte dos brasileiros, achando de boa fé, estão batendo palma para maluco dançar. Esse enfrentamento aqui nosso, através da FPA, através de parlamentares que não caíram nessa conversa, ele é muito importante para conscientizar e fazer contraponto a essas narrativas todas que atrapalham muito o Brasil. Então nós deixamos de construir infraestrutura por causa disso. Eles demarcam parques e aí, se a ferrovia for passar a 40 quilômetros do parque, bom, já não pode. Se for passar a 40 quilômetros do negócio indígena, é uma burocracia imensa. Então nossas rodovias, você nossas rodovias não saem, nossa infraestrutura, ela fica totalmente dependendo desses, vamos dizer, militantes que não têm a menor noção de que estão sendo usados para criar dificuldades para facilitar mercados. O que ocorre? Roraima, se você notar. Vamos lá, o caso de Roraima. Roraima, a energia de Roraima ou é termoelétrica, e aí cadê os defensores do meio ambiente, né? Ou vem do Maduro, lá da Venezuela. Por quê? Porque Roraima não pode ter um linhão, porque diz que não pode passar ali pela Amazônia. Gente, isso é um absurdo sem tamanho. Como é que um estado fica ilhado? Sem falar que aí você pega mais de 50% do território daquele estado já é demarcado como reserva indígena. Então, todas essas coisas são extremamente absurdas, mas quem fala contra elas
é taxado de fascista, nazista, de todos esses istas que eles colocam. Por quê? Porque eles não conseguem combater os argumentos. Eles atacam quem argumenta para poder rotulando. Isso aí. Deputado, vamos continuar falando desse âmbito aqui no Congresso Nacional, porque existem muitas negociações, principalmente próximo de votações de pautas que o governo tem interesse, né? As emendas PIX foram muito comentadas e agora o presidente Lula está avaliando fazer essa reforma ministerial que deve contemplar principalmente partidos de centro. Caso isso não aconteça, porque já saiu algumas notícias de que Lula vai adiar essa reforma ministerial, em que situação deixaria o presidente da Câmara com os líderes partidários? Eu torço por essa briga, né? Tomara que ele não, tomara que ele seja Lula, né? Porque uma boa característica do PT, o Monsanto era quem definia isso bem. Monsanto dizia que o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Então é próprio do PT prometer, não cumprir, essa coisa toda. Vide a picanha, né, a cervejinha e por aí tudo, e por aí vai. Diz que não ia falar sobre aborto no governo, já estão aí soltando, querem o aborto, e por aí vai, né? Eles falam que não vão fazer na campanha e depois fazem tudo. E assim, com o Congresso, a mesma coisa, repetindo a cartilha de Dilma, a gente sente que o Lula está indo no mesmo caminho. A Dilma acabou chegando ao final do seu segundo mandato, né, quando ela foi impeachmentada, que a palavra dela não valia mais nada, que o Congresso não acreditava. O Lula, nesse momento, está indo pelo mesmo caminho, né, enrolando, e a gente sente aí que a agonia do pessoal aí que espera alguma coisa deles. Mas o que ocorre? Essa história do PT, que ele fala que quer fazer uma base governista, na verdade é repetindo o modelo, embora com outras tintas, né? Repetindo aquele quadro que pintaram da época do Mensalão e tudo. Quer fazer uma cooptação, fizeram uma rotulagem dizendo que as emendas de relator eram orçamento secreto. Agora, no governo passado, as emendas de relator, o parlamentar, tinha o nome do parlamentar, ia para o ministério, todo mundo ficava sabendo, quer dizer, mas criaram o rótulo de orçamento secreto. Ele disse que ia acabar com isso. Pois bem, mudou de RP9 para RP2 e agora a única coisa de diferente que tem do outro é que agora ninguém sabe para onde vai. Agora sim é secreto. Se tornou bem secreto mesmo, e aí a mídia, que é alinhada ao governo e que está recebendo muito bem, aliás, a Globo voltou a ser a number one na publicidade e tudo mais. Bom, voltou tudo como era, assim como eles desejavam, né? Como diz na matemática, como queriam que fosse, né? CQF. O que ocorre? O governo simplesmente não é criticado por essa gente. Ele simplesmente agora não é mais orçamento secreto, são as emendas de relator, ou então qualquer outro nome que dão, emenda PIX, que é mais, até quando critica, fala emenda PIX, né, é mais bonitinho e tal, mas o fato é que o governo, ele está querendo fazer essa cooptação para subverter, obviamente, a vontade popular, para não ter, para fazer o que quer. Então, a gente sente que há esse jogo de forças aqui dentro, e óbvio, tem quem se preste aqui e até diga que não, eu estou aqui porque eu sou um político de resultado, eu preciso levar recursos para o meu Estado. Conversa, o Estado tem que receber recurso independente do como vota o seu parlamentar aqui. Então, emendas PIX, pelo que eu estava analisando, né, elas não exigem essa licitação, tudo acontece de uma forma que fica ainda mais fácil empresas serem beneficiadas, ampliando ainda mais o risco de corrupção. Veja só, aqui nós sempre tivemos as emendas que eram chamadas emendas carimbadas, emendas que ia para a construção de uma escola, outra. E aí também é o seguinte, boa parte disso se deve à burocracia brasileira. Aqui você mandava uma emenda para construir um asfalto, por exemplo.
20% a Caixa Econômica papava como taxa de administração. Uma burocracia infindável, e isso contribuía para você ter uma série de um cemitério de obras paradas pelo Brasil inteiro. Então era essa anomalia. Aí o Congresso criou o chamado, assim, o governo junto aí com os líderes, criaram o chamado transferência especial, emenda de transferência especial, né? E de que jeito que é essa emenda? E aí, independente de ser do RP9 ou do RP2, essas emendas, mesmo nas emendas parlamentares, você pode mandar a chamada transferência especial ou emenda, no caso da saúde, para custeio, que é o quê? É dinheiro na veia, você já cai direto no cofre da prefeitura. Em relação à corrupção nesse tipo de modalidade, ele é relativo. Quando o prefeito é corrupto, ele vai fazer tanto numa como na outra. Entendeu? Então, é mais óbvio que mais dinheiro, e ele tendo total controle sobre a licitação, obviamente, se for corrupto, vai obviamente ter esse tipo de coisa. Isso aí. Bom, em relação à CPMI do 8 de janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, negou, né, ceder as imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. O que o senhor acha que fez ele recusar esse pedido da CPMI? O que ele teria para esconder? Como que o senhor avalia, inclusive, a gestão dele enquanto ministro da Justiça? Olha, o ministro Flávio Dino, a gente tem que entender. Nós que somos adversário, a gente tem que compreender. Sun dizia, né? Conheça o seu adversário, né? Conheça o seu teu inimigo. Então, dessa turma que está aí, ele é um dos, eu diria que é nesse tabuleiro de xadrez aí, ele se comporta como uma rainha, né? Se movimenta muito bem e é um adversário perigosíssimo. Óbvio que nesse caso da CPI, ele está testando limites. Ele sabe que ele tem que mandar isso aí, entendeu? Mas é uma forma de falar também para o público dele, e é uma forma de menosprezo, de desprestigiar a CPI. Tá. Bom, cabe agora o presidente, os vice-presidentes, quem está lá no comando da CPI, e inclusive os deputados e senadores, aceitar isso ou não. Mas o senhor acha que há algo para esconder? Esse governo tem tudo para esconder. Sabe por quê? Porque esse 8 de janeiro, gente, no direito tem um negócio chamado flagrante preparado. Inclusive, pelo nosso Código Penal, ele não vale se um réu for pego, não importa se com uma tonelada, 5 toneladas de cocaína, alguma coisa assim. Se o flagrante foi preparado, cai tudo por terra. Pois bem, esse 8 de janeiro, ele tem cheiro de preparação, jeito de preparação, anda como flagrante preparado. Todo mundo acha que é flagrante preparado, só o atual governo que não. E vamos lá. E o que eu estou dizendo está sendo corroborado, inclusive, pela investigação que houve agora sobre a questão do 8 de janeiro. Então, assim, e a imprensa já noticiou, porque ali tem protocolos. Você não pense que uma capital que foi projetada, inclusive, para cenários de guerra até, inclusive os prédios. Tem gente que não sabe. Por que Brasília não tem prédios? Nossa, arranha-céus e tal. Era de se esperar que aqui tivesse. Justamente porque foi preparada pensando nessa coisa, ataque aéreo, essa coisa toda. Então, toda a arquitetura de Brasília foi preparada, inclusive, e principalmente a esplanada dos ministérios, visando a questão da segurança. E o que dizer, então, do Palácio do Planalto? O Palácio do Planalto é como se fosse o caixa forte de um banco. Você não tem como atacar o Palácio do Planalto, em tese, pelos protocolos de segurança que tem. Tem 4 ou 5 barreiras para se ultrapassar até o sujeito chegar quando o protocolo é acionado, por quem estiver querendo atacar o Palácio do Planalto. Detalhe, descobre-se agora que o protocolo não foi acionado. Quando você passa aqui, próximo ao Palácio do Planalto, não é raro, é muito comum você ver, assim,
30, 40 soldados correndo, treinando, aquele jeito. Treinando sabe para quê? Para proteger o Palácio do Planalto. Quem entrar na garagem do Palácio do Planalto vai estar coalhado de armamentos, de soldados e tudo. Lá dentro, seguranças e tudo. Então não tinha como aquilo acontecer. E o que chama atenção, me lembrei aqui agora, é que estava tudo cercado, né? Até a posse de Lula, cheio de alambrados, impedindo inclusive o tráfego de veículos aqui na altura das sedes dos três poderes. E estranhamente, no dia 6 ou no dia 7, eles tiraram tudo. É mais ou menos assim. Venham. Só faltou colocar milho, né? Só faltou colocar milho. E aí a galera entrou no cercado. E aí diz, tinha infiltrado, não tinha infiltrado, não importa. O caso é que foi totalmente facilitado. Você está sabendo que os ânimos estão exaltados porque tinha sido tensionado ao extremo uma eleição polarizada. Todos os pedidos de informação, tudo que surgiu na mídia, não houve explicação. O partido do presidente entrou com pedido multado e tal, aquela coisa toda. Então, sabiam que os ânimos estavam exaltados. E aí, inclusive, ontem eu vi uma entrevista do atual diretor da PF. O bom é que eles falam. Ele, inclusive, dizendo o seguinte, que ele tinha mandado uma recomendação, dizendo que, olha, vai invadir, esse povo pode... Quer dizer, ele dizendo... Então, todos eles sabiam. O presidente sabia. Óbvio que o ministro da Justiça... Não é que o ministro disse que sabia ou não. Ele disse, ele verbalizou. Ele tem foto dele na janela do Ministério da Justiça ali, e ele mesmo dizendo. Quer dizer, ele verbalizou isso. Então, é possível e que ele, diante disso, assim como o general Dias, assim como tantos outros, e o próprio Lula e seu staff, não queiram que essas cenas venham à tona para não fragilizar o discurso do golpe, que eles colocaram como se fosse um golpe orquestrado que ia dominar a República. E como se fosse possível você dar um golpe com velhinhas de 80 anos, com cadeirantes, com tiozão do WhatsApp. Então o que acontece? Você tem uma narrativa bem construída que de repente começa a desmoronar diante da realidade dos fatos. Quando as coisas vão aparecendo, vai caindo. Por exemplo, eles até então colocavam como se tivessem sido atacados. Você viu os dois lá, o Paulo Pimenta e aquele que foi deputado, que falou que tinha que acabar com o STF, eu esqueci o nome dele, acho que ele até assessor lá do ministro da Justiça, eles dizendo, mostrando com cara consternada, a cara do PT, né, um teatro danado, falando, olha, que foi, saiu as armas aqui do GSI e tal, meu Deus do céu, e de repente aparece a imagem do chefe do GSI andando tranquilamente, outro servindo água, os caras com os fotógrafos da Reuters combinando como é que abria a porta. Olha, aquela porta ali, gente, eu conheço, já passei milhares não, mas centenas de vezes ali por aquela porta. Aquela porta é um blindex. Quem conhece blindex sabe. Blindex, a trava é de aço inoxidável. Você não abre no pé, porque antes da tramela, vamos dizer assim, do trinco abrir, a porta já estilhaçou. Então, assim, ela só abriu porque estava aberta. Você não experimenta dar um bico aí numa porta de vidro para ver se ela abre. Não, ela quebra. Então, o sujeito encenou aquilo lá, olhou pro fotógrafo, depois olha a câmera para ver como é que ficou. Mais ou menos assim, tá bonito, né? Foi bem? Então, assim, tudo tem cara de armação. O caso é que nós temos um bicho na sala, como eu disse, que mia, bebe leite, come rato, tem pelo de gato, todo mundo diz que é gato, mas o governo diz que é cachorro. Então, óbvio que o ministro não vai querer que cenas mais comprometedoras ou iguais àquela do general Gonçalves Dias andando tranquilamente no meio dos que estavam sitiando o Palácio do Planalto, ele não vai querer que isso venha à tona. Isso aí, é justamente isso que a oposição busca comprovar por meio da CPMI do 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Deixo espaço para suas considerações finais. Olha, agradeço muito. É um espaço que a gente pode falar e fazer o contraponto, porque nós não cansamos de fazer o contraponto a esse governo
que é o governo que a única coisa que ele faz o tempo inteiro é construir narrativas, é tentar destruir os oponentes na pessoa, o chamado ataque ad hominem, né? Argumentum ad hominem. Você ataca o homem, destrói os argumentos dele. E com isso, cabe a gente estar sempre na tribuna, ou quando tem esse espaço, poder falar, porque nós temos um país que, se não fizermos esse contraponto, ele será destruído pela gastança, e eles vão construir narrativa para discutir. Por exemplo, eles criam um problema na economia, e aí o juro é consequência de uma economia desalinhada, o juro sobe, ele culpa o quê? Ele culpa o Banco Central. Então é o governo que joga a culpa nos outros, que mente o tempo inteiro, não tem o que propor, fala mal do Bolsonaro o tempo inteiro, como se Bolsonaro já está até inelegível, até isso deixaram. Então, diante dessa perseguição toda, diante dessa falta de liberdade, diante de falta, é muito importante quando a gente tem um espaço para poder, enquanto nós ainda podemos falar. Isso aí, conte com a gente. Conversamos então com o deputado federal, eleito por Mato Grosso, do PL, José Medeiros. E eu falo direto aqui de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.